Moscou. O Extra assistiu todos os 48 jogos e dá a nota. Cristiano Ronaldo não mereceu um lugar entre os 11 na seleção da primeira fase, após 3 rodadas. Alguns jogadores fizeram 3 partidas, outros menos. Entrou quem foi mais regular, já que o método de avaliação é a média de nota por partida de cada jogador. A maior delas, 9.5, foi do português, na primeira rodada, contra a Espanha. Porém, depois de uma atuação decisiva, mas discreta contra Marrocos, e uma queda brusca de produção, com direito a pênalti perdido, contra o Irã, acabou indo para o banco. Cristiano perdeu espaço para um trio que só fez 2 jogos, mas foi tão bem que ficam com a nota lá em cima, os belgas Hazard e Lukaku e o inglês Harry Kane, poupados no confronto entre suas seleções ontem. Entre os que jogaram 3 vezes ninguém pontuou mais que Felipe Coutinho. Confira os escalados. Goleiro Chuyun-Woo, Coreia. Como a Coreia conseguiu ganhar da Alemanha? Parte da resposta passa pelo goleiro, escolhido o homem do jogo, e importante em segurar o ímpeto dos tetracampeões. Antes, contra México e Suécia, boas atuações, sem culpas nos gols e se destacando em alguns lances. Para quem chegou como terceira opção na seleção, terminar como o melhor da posição é quase um título. Pena que não vai poder seguir defendendo a posição. Quem pode ficar no banco? Beirawand, Irã. Lateral direito Mario Fernandes, Russo. Lateral direito brasileiro naturalizado Russo faz o Brasil ser maioria na seleção, mas atuando pelos donos da casa, mesmo sem ser protagonista, se destacou nas 2 primeiras partidas e, do banco, foi uma das poucas notícias boas na derrota dos anfitriões para o Uruguai. Quem pode ficar no banco? Liechtenstein, Suíça. Zagueiros Thiago Silva, Brasil, e Mina, Colômbia. O gol contra a Sérvia foi a coroação de uma evolução em 3 jogos de Thiago Silva. Começou com atuação mediana contra a Suíça, foi bem contra a Costa Rica e terminou como um dos melhores em campo. Seu companheiro de zaga, o colombiano Mina, só estreou na segunda rodada, em 2 jogos, 2 gols, atuação quase perfeita e a responsabilidade direta pela ida da Colômbia às oitavas. Quem pode ficar no banco? Lovren, Croácia, Stones, Inglaterra. Lateral esquerdo Kolarov. Sérvia. A Copa começou bem demais para o capitão da Sérvia, com um golaço de falta que garantiu os 3 pontos na estreia contra a Costa Rica. Depois, sua seleção só perdeu, mas ele seguiu com atuações regulares, e foi pelo seu lado que os sérvios quase empataram o jogo contra o Brasil, dominando o jogo por alguns minutos. Quem pode ficar no banco? Augustinsson, Suécia. Meias Kanté, França, Coutinho, Brasil, Quinteiro, Colômbia, e Hazard, Bélgica. Único jogador mais defensivo do meio-campo, Kanté se destacou em uma França competente, mas discreta. Fez seu melhor jogo na pior partida da Copa, um 0-0 contra a Dinamarca em que não era difícil se destacar. Regular contra o Peru, foi fundamental na vitória contra a Austrália. Coutinho é o melhor jogador da Copa entre os que jogaram os 3 jogos. Golaço contra a Suíça, gol decisivo contra a Costa Rica, assistência de cinema contra a Sérvia. É o candidato brasileiro a craque do torneio. Tirando o goleiro coreano, Quinteiro é o único jogador da seleção da primeira rodada que não atua na Europa. O meia do River Plate desbancou James Rodrigues e foi o cara da Colômbia na vitória contra a Polônia. Contra o Senegal, ótima atuação. Se é Lukaku que faz os gols, é por azar de que a bola passa. Poupado no último jogo, fez o suficiente contra a Tunísia e Panamá para estar na lista. Quem pode ficar no banco? Xhaka, Suíça, Modric, Croácia, Iniesta, Espanha, e Isco, Espanha. Tatantes. Lukaku, Bélgica, e Harry Kane, Inglaterra. Também poupados do confronto entre belgas e ingleses, os dois aproveitaram como ninguém a fraqueza dos adversários nas 2 primeiras rodadas para fazerem o que se espera deles, e dos atacantes desta seleção, gols. Lukaku fez 4, e foi beneficiado pela má atuação de Cristiano Ronaldo contra o Irã para entrar na lista. Já Harry Kane,
Ainda que contra a Tunísia e Panamá, fez 5 gols em 2 jogos de Copa, o que é uma marca que tem seu valor. Quem pode ficar no banco? Cristiano Ronaldo, Portugal, e Diego Costa, Bélgica na seleção só da terceira rodada. Domínio brasileiro e sul-americano. 4 jogadores do Brasil tiveram as maiores notas em suas posições e formam a maioria da seleção só da terceira rodada. Casemiro, aliás, foi o jogador com a nota mais alta. Entre os 11, 7 são sul-americanos. Além dos 4 brasileiros, um colombiano, um argentino e um uruguaio completam a lista. Beirawand, Irã, Liechtenstein, Suíça, Thiago Silva, Brasil, Mina, Colômbia, e Rojo, Argentina, Casemiro, Brasil, Paulinho, Brasil, Badelge, Croácia, Coutinho, Brasil, e Isco, Espanha, Cavani, Uruguai.